Fala, craque. No vídeo de hoje do Fala, craque, a gente vai destrinchar uma história que mexe com o futebol agora, com notícia, bastidor, contexto, leitura de elenco, impacto na torcida e o que pode acontecer nos próximos dias. Não é só manchete, aqui a gente organiza o cenário inteiro para você entender quem ganha, quem perde e por que esse assunto cresceu tanto. Saiu agora uma sequência de informações que pode mudar o rumo dessa história e eu vou te explicar tudo em ordem. Bloco 1. Noites no CT e 5 dias fora de casa, elenco do Corinthians se prepara para a sequência de viagens. Pelo que foi publicado, o ponto central é o seguinte: o Corinthians inicia neste sábado uma sequência desgastante de viagens e jogos fora de casa antes do clássico contra o São Paulo, no dia 10, na Neoquímica Arena. A comissão técnica e os jogadores se apresentam no CT Joaquim Grava pela manhã e só retornam para casa na quinta-feira. Fernando Diniz segue sem perder desde que chegou ao Corinthians. Foto: Rodrigo Coca, agência Corinthians. O time faz da manhã deste sábado o último treinamento antes de enfrentar o Mirassol, no estádio Maião, neste domingo, às 20h30, de Brasília, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo após a atividade, a delegação viaja para São José do Rio Preto, onde ficará hospedada até o dia seguinte, quando segue para Mirassol. Depois da partida, o elenco retorna à capital paulista e dorme no CT. Já na tarde de segunda-feira, a equipe embarca para Bogotá, na Colômbia, onde enfrenta o Santa Fé na quarta-feira, às 21h30, de Brasília, pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A capital colombiana está aproximadamente 2.640 metros acima do nível do mar. O retorno ao Brasil ocorre após o jogo pelo torneio continental. Fizemos uma logística que podia dar algum ruído. Talvez em outros clubes desse ruído. No sábado a gente se apresenta, treina e vai para Mirassol. Depois, eles vão voltar para casa só na quinta-feira. A gente volta de Mirassol e eu achei melhor, junto com todo mundo, dormir no CT. Em vez de ir para casa e voltar para treinar. Não teve nenhuma argumentação. É um tipo de compromisso que eles têm feito para que as coisas tenham dado certo, declarou o técnico Fernando Diniz, em entrevista concedida na última quinta-feira. O Corinthians ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. Na Libertadores, por outro lado, o cenário é: na prática, isso pesa porque mexe com planejamento, hierarquia do elenco, ambiente interno e expectativa de resultado. Quando a gente olha com calma, dá para perceber que a notícia não para no fato bruto, ela abre caminho para leitura de mercado, pressão externa, reação da torcida e próximos passos da diretoria ou da comissão técnica. Na minha visão, o torcedor precisa prestar atenção não só no que aconteceu agora, mas principalmente no que essa informação desencadeia para a sequência da temporada, para a montagem do time e para a narrativa que vai dominar os próximos dias. Se essa tendência se confirmar, o impacto pode aparecer no vestiário, na escala, na postura do clube e na forma como o adversário passa a olhar para essa equipe. Bloco 2. Mirassol x Corinthians, dicas, palpites e chances no Brasileirão. Pelo que foi publicado, o ponto central é o seguinte: no ano passado, o Mirassol conseguiu sua primeira vitória sobre o Corinthians desde que chegou à elite do Paulistão. No primeiro turno do Brasileirão, venceu em casa por 2-1. Em 10 confrontos desde 2017, foram 8 vitórias do Corinthians e um empate. Desta vez, o Mirassol está na 18ª colocação, com 9 pontos em 36 disputados. Tem a segunda pior campanha mandante na Série A, 1V, 2E, 3V, 28%, com o quarto pior ataque, 7 gols, 1,17, e a quarta pior defesa caseira, 9 gols sofridos, 1,50. Sofreu gol em todos os jogos em casa e não fez gol em 2 dos 6 jogos em casa. Asterisco devido aos arredondamentos, a soma das probabilidades são diferentes de 100%. Foto: Gato Mestre. O Corinthians está na 14ª colocação da classificação, com a 8ª campanha forasteira, 1V, 4E, 1D, 39%. O terceiro pior ataque, 4 gols, 0,67, e a melhor defesa forasteira, 5 gols sofridos, 0,83. Não sofreu gol em 3 dos 6 jogos fora, 50%, melhor desempenho forasteiro, e não fez gol em 2, 33%, 11ª marca. As duas equipes estão entre as 4 equipes mais punidas com cartões amarelos. O Corinthians é o terceiro mais punido, 37 amarelos, 2,85, e o Mirassol, o quarto, 32 com 2,67. O Corinthians ainda recebeu 4 vermelhos, terceira pior média, e o Mirassol, 2, 14ª. O Mirassol está com a terceira maior produtividade ofensiva caseira, com média de 16,3 finalizações por partida, mas tem a segunda pior eficiência caseira, um gol a cada 19,6 tentativas. Terá um grande desafio nesta rodada porque o Corinthians está com a segunda maior resistência defensiva forasteira, um gol sofrido a cada 16,8 conclusões contrárias, com a 13ª média de finalizações sofridas, 14,0 por jogo. No ataque, o Corinthians tem a terceira menor média de finalizações quando atua fora de casa, 8,3. Na prática, isso pesa porque mexe com planejamento, hierarquia do elenco, ambiente interno e expectativa de resultado. Quando a gente olha com calma, dá para perceber que a notícia não para no fato bruto, ela abre caminho para a leitura de mercado, pressão externa, reação da torcida e próximos passos da diretoria ou da comissão técnica. Na minha visão, o torcedor precisa prestar atenção não só no que aconteceu agora, mas principalmente no que essa informação desencadeia para a sequência da temporada, para a montagem do time e para a narrativa que vai dominar os próximos dias. Se essa tendência se confirmar, o impacto pode aparecer no vestiário, na escala, na postura do clube e na forma como o adversário passa a olhar para essa equipe. Se inscreve no Fala, craque. E ativa o sino, porque aqui tem notícia de futebol todo dia, sem enrolação e com opinião objetiva. Bloco 3. Coordenadores de comitê de reestruturação do Corinthians deixam cargos por insatisfação. Pelo que foi publicado, o ponto central é o seguinte: os 2 coordenadores do Comitê de Planejamento Estratégico e Reestruturação Financeira do Corinthians deixaram os cargos por insatisfação com a gestão do presidente Osmar Stabile.
Profissionais de mercado, André Recoder e Gabriel Diniz Abrão saíram do comitê, criado em outubro do ano passado, por desalinhamento com a diretoria. Eles entenderam que as decisões, que deveriam ser pautadas por estratégia e controle financeiro, vinham tendo cunho político e populista, segundo apurou o GE. Os dois estavam insatisfeitos porque apresentaram, ainda nas primeiras semanas de trabalho, um relatório de medidas que deveriam ser adotadas, não apenas para aumento de receita, e isso passaria pela venda de jogadores, mas principalmente para drástico corte de custos. Providências não teriam sido tomadas, na visão deles. Um exemplo é que, apesar da necessidade de uma redução expressiva da folha salarial, isso ainda não começou a ser implementado. O departamento de futebol tem uma folha de 38 milhões de reais mensais, contando jogadores e funcionários. Parque São Jorge, sede social do Corinthians, foto. Gabriel Oliveira André e Gabriel decidiram sair ainda antes da votação do balanço financeiro de 2025, com déficit de 143,4 milhões de reais no ano passado. Como começaram a trabalhar no clube em outubro, eles já sabiam que o resultado seria negativo de 2025. A preocupação era com os números de 2026. O orçamento deste ano prevê superávit de 12 milhões de reais, mas o primeiro bimestre terminou com déficit de 93,6 milhões de reais. O comitê era coordenado por André Recoder e Gabriel Diniz Abrão e composto ainda por Carlos Roberto de Melo e Heleno Haddad Maluf, que, conforme o Corinthians, também saíram. O grupo, diretamente subordinado à presidência, havia sido criado para auxiliar a diretoria financeira com. Na prática, isso pesa porque mexe com planejamento, hierarquia do elenco, ambiente interno e expectativa de resultado. Quando a gente olha com calma, dá para perceber que a notícia não para no fato bruto, ela abre caminho para a leitura de mercado, pressão externa, reação da torcida e próximos passos da diretoria ou da comissão técnica. Na minha visão, o torcedor precisa prestar atenção não só no que aconteceu agora, mas principalmente no que essa informação desencadeia para a sequência da temporada, para a montagem do time e para a narrativa que vai dominar os próximos dias. Se essa tendência se confirmar, o impacto pode aparecer no vestiário, na escala? Na postura do clube e na forma como o adversário passa a olhar para essa equipe. Viver de YouTube em 2026, sem aparecer https://pay.cacto.com.br/3ba9rus, sublinhado, 760855. Bloco 4. Empresas, acordo por dívida e redução salarial, como Corinthians e Memphis negociam renovação. Pelo que foi publicado, o ponto central é o seguinte: o Corinthians ainda busca alternativas para viabilizar a renovação contratual de Memphis Depay, que tem vínculo apenas até o meio deste ano. As conversas avançaram de forma pontual nos últimos dias, mas a conclusão do acordo não é esperada no curto prazo. A diretoria e representantes do staff do atacante de 32 anos se reuniram ao longo da semana com empresas do setor de apostas e seguem discutindo o formato da operação. O clube aguarda propostas oficiais para, então, apresentar uma oferta de renovação ao holandês. Memphis Depay e Osmar Stabile antes de Corinthians X Penharol, foto, Johnny Inácio de G. Neste momento, o objetivo do Corinthians é estruturar aportes que ajudem a viabilizar o contrato. A ideia é que parceiros invistam valores em troca da exploração da imagem do jogador como garoto propaganda. A prioridade não é a divisão em porcentagens, como uma empresa arcar com parte dos salários e outra complementar o restante, mas sim atingir um montante que contribua para o custo total do acordo. Patrocinadora master do Corinthians, a Esportes da Sorte foi uma das empresas que demonstraram interesse em colaborar com a renovação, mas ainda não apresentou proposta oficial ao clube. Há outra companhia com negociações mais avançadas junto ao clube e ao staff do jogador, que deve formalizar uma proposta nos próximos dias. O staff de Memphis avalia ser inviável concluir a operação sem participação financeira do Corinthians, conforme sinalizado por dirigentes corintianos nas últimas semanas. O clube ainda tem uma dívida de aproximadamente 42 milhões de reais com o atacante, mas o tema não é tratado como prioridade pelo jogador neste momento. O camisa 10 se mostra disposto a parcelar o valor e receber a quantia a longo prazo. Nos últimos dias, o Corinthians foi procurado por uma. Na prática, isso pesa porque mexe com planejamento, hierarquia do elenco, ambiente interno e expectativa de resultado. Quando a gente olha com calma, dá para perceber que a notícia não para no fato bruto, ela abre caminho para a leitura de mercado, pressão externa, reação da torcida e próximos passos da diretoria ou da comissão técnica. Na minha visão, o torcedor precisa prestar atenção não só no que aconteceu agora, mas principalmente no que essa informação desencadeia para a sequência da temporada, para a montagem do time e para a narrativa que vai dominar os próximos dias. Se essa tendência se confirmar, o impacto pode aparecer no vestiário, na escala? Na postura do clube e na forma como o adversário passa a olhar para essa equipe. Bloco 5. Como Viveros foi de um ano desempregado a sensação do Atlético PR para especulado até em Flamengo e Corinthians. Pelo que foi publicado, o ponto central é o seguinte: o apelido de Eu Trem não é à toa. Desde cedo, Kevin Viveros aprendeu a seguir adiante sem parar, independentemente do obstáculo que a vida pudesse colocar em seu caminho. Seja um defensor adversário, o desemprego ou a violência. Natural de Buenaventura, mesma cidade do craque Fred Rincon, o atacante cresceu em um dos lugares mais perigosos da Colômbia. A região localizada na zona portuária sofria com a insegurança causada pelas gangues e o narcotráfico. Para realizar o sonho de ser um jogador profissional, Viveros foi aos 14 anos para a base do América de Cali. Morando pela primeira vez fora de casa, sofreu com a saudade da família e chegou a ir embora do clube. Porém, foi convencido pela mãe, que era empregada doméstica, a retornar ao futebol. Destaque nos Diablos Rojos, defendeu a seleção de base da Colômbia antes de subir aos profissionais, aos 18 anos. Ele chegou com uma boa imagem porque era promissor e tinha boas condições. Era muito quieto nos treinos e tímido, mas gostava de brincar.